Boa tarde, turminha do primeiro ano I. Mais um vídeo aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho da nova sequência do Aprender Sempre, né? Sequência didática de número 5. A gente vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas, ok? Além dos povos indígenas, a gente vai falar das preferências culturais, né? Das preferências dos nossos alunos, de vocês do primeiro ano E, tá? Então, você sabia que é muito importante conhecer a sua história e a história de outras culturas? Então, nessa sequência, o que vai acontecer? Nós vamos conhecer a cultura de alguns povos do Brasil, conversar um pouquinho sobre as suas preferências, tá? Porque ao final dessa sequência de atividade, né, de estudar bastante, de pesquisar o tema, a gente vai organizar um mural. Então, essa primeira atividade, né, é mais uma apresentação do tema, uma roda de conversa. Então, após vocês assistirem ao vídeo aí, fiquem à vontade para pesquisar mais sobre os povos indígenas, as suas preferências, tá? Peguem aí lápis e papel, porque aí vocês vão anotar algumas das suas preferências, vão anotar algumas coisas para a gente juntar tudo, para no final a gente organizar o nosso mural, ok? Então, nessa primeira atividade, né, a gente vai conversar sobre as crianças e suas diferentes culturas, modo de vida e preferências, e decidir como que a gente vai produzir nosso mural. No caso do nosso mural, a cada vídeo que a gente fizer, a cada atividade que a gente fizer, ao final a gente vai organizando um pouquinho do mural, tá? Então, você já parou para pensar nas diferentes culturas indígenas existentes no Brasil? E você? Será que você tem uma descendência indígena? A sua família origina de povos indígenas ou de algum outro povo, alguma outra comunidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho aí. Quais histórias que as pessoas mais velhas aí da sua família já lhe contaram? Isso aí você pode anotar aí no seu caderninho, ok? Qual comida preferida da sua família que a sua mãe, o seu pai, a sua avó conta lá desde pequenininho, que você ouve essa história, que essa é a comida preferida da sua família? E as suas preferências? Então, anotem aí qual é a comida preferida da sua família e se ela tem uma história legal. E agora vamos falar um pouquinho das suas preferências, tá? O que você prefere? Qual que é a sua comida preferida? Qual que é a sua brincadeira preferida? Será que a sua brincadeira preferida é a mesma dos povos indígenas? E a comida preferida da sua família e a sua comida preferida, será que é a mesma dos povos indígenas? Será? Então, agora que você pensou um pouquinho sobre as suas preferências, algumas preferências e histórias da sua família, vamos pensar um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Você sabe alguma coisa sobre os povos indígenas? E o modo com que as crianças lá das aldeias indígenas vivem? Vocês conhecem alguma coisa? Então, agora vamos observar um pouquinho aí essas imagens que aparecem, tá? O que vocês veem nessa primeira imagem? Parecem crianças se abraçando, né? Nessa primeira imagem, né? O que elas estão fazendo? Elas estão se abraçando, elas estão sorrindo, né? Será que essas crianças vivem no mesmo lugar que a gente? E a próxima imagem? O que vocês observam aí nessa segunda imagem? Parece tipo uma casa, né? Bem na beira de um rio, né? Agora outra imagem, ó. Mais uma aí, parece uma casa também coberta, né? Se a gente observar só as imagens, que tipo de informação que a gente consegue encontrar aí? Só olhando as imagens.
parecem crianças sorrindo e abraçadas. Na outra imagem aparece casa, aparentemente uma casa. Se a gente ler a legenda, que é essa aqui, ó, na primeira imagem tá assim: crianças brincam de roda. Será que aqui na nossa escola, aí no seu bairro, as crianças brincam de roda como os indígenas? Observem a imagem e olhem a legenda: crianças brincam de roda. A próxima imagem, a legenda diz o seguinte: moradia do povo Dessana no Amazonas. Então, o povo Dessana, tá? É uma das aldeias indígenas que fica lá no Amazonas. Olha a moradia deles. É parecida com a nossa? Sim ou não? E a terceira imagem é a casa para a produção de farinha de mandioca, tá? Então, será que aqui onde nós moramos, onde é produzido a farinha, é como essa imagem aqui? Ou é diferente do povo indígena? Aqui eles produzem farinha. Será que aqui em São Paulo, Osasco, é nesse lugar, é nessa maneira que se produz farinha de mandioca? Então pense um pouquinho, tá? Então vamos relembrar, tá? O mural, a gente vai produzir um mural com fotos e legendas sobre os povos indígenas do Brasil. Então, a partir de hoje, vocês já podem pesquisar aí, a partir do vídeo, né, da leitura dessas imagens do vídeo, vocês já podem começar a pesquisar um pouco mais sobre os povos indígenas, tá? O que tem a ver com a nossa cultura, para a gente já elaborando o nosso mural. Então, ó, o mural, para quem será que a gente vai fazer esse mural? E onde ele vai ficar? Isso eu gostaria da opinião de vocês. Para quem que a gente vai fazer esse mural e onde esse mural irá ficar, tá bom? Então, até a próxima, tá? Continuação da nossa sequência aí sobre os povos indígenas, tá? Então, assistam o vídeo com calma, pensem um pouquinho, comecem a conversar aí em casa, façam as suas anotações e depois envia lá para a Pro, ok? No grupo da sala. Um beijo a todos, tenham uma boa tarde.